A Aura era professora, mãe, amiga, protetora, era tudo e mais alguma coisa. Mas acima de tudo, ela era mãe. Mas na escola era a professora mãe dos alunos. Ela agarrava, como em tudo na vida, ela agarrava em tudo o que nós tínhamos de piores e transformava cada vez em melhores. Todos os alunos que ela tinha, como os filhos, todos eles ela escolhia, que lhe parecia que escolhia a dedo, escolhia os piores, segundo a avaliação da sociedade. Ela agarrava nesse pior e transformava no melhores, como pintava de uma tela vazia e de repente ficava cores como nunca ninguém tinha visto e formas como nunca ninguém as tinha descoberto. Mas ela, acima de tudo, o que dava valores, porque era o que fazia comigo e fazia com os alunos e com a minha irmã e com as pessoas em geral. Ela fazia-nos ultrapassar as maiores dificuldades que nós tínhamos para conseguirmos sempre ser o melhor do que nós pudéssemos ser. Mas o que ela dava mais interesse era o percurso. Porque era o percurso que interessava. Era com ele que nós aprendíamos. Foi com ele que eu me tornei o que sou e muitos alunos que ela teve se tornaram nas pessoas que são hoje em dia, se calhar que tentam contribuir para a sociedade, em vez de terem o rótulo de que eram as piores coisas que existiam. Ela transformava-nos no melhor que nós podíamos ser. Em casa, na escola, na rua, ela esculpia com a matéria-prima que lhe chegava às mãos, do bruto, ela polia e fazia o diamante. Isto é um concurso de pizzas. As missões de vida servem como elemento fundamental que enchem a nossa existência de propósito e valor. A instituição foi criada porque quando eu estava a estudar e a minha mãe estava a dar aulas, ela tentava resolver os problemas que os alunos tinham e que as pessoas tinham, acima de tudo os alunos dentro das salas de aula, porque onde eles viam o que eles enfrentavam acabava por ser os maiores obstáculos para poderem depois ter bons resultados nas aulas. Sem tentar resolver uns, não se conseguia resolver os outros. E ela fazia isso comigo também. E nós sempre achamos que, como funcionava e como ela tinha jeito e passou-me o gosto de resolver problemas. Quando eu acabasse a minha formação, que é resolver problemas, uma delas, conservação e restauro, nós íamos criar uma instituição que, à imagem do que ela fazia nos currículos alternativos, ia resolver problemas ou tentar resolver problemas lá fora, na sociedade, e tentar criar um mundo melhor. Aquele mundo que nós pintávamos e esculpíamos e que falávamos em casa, e aquele mundo que ela criou para que eu me tornasse melhor, pudesse ser oferecido aos outros. Isto era o que nós idealizávamos. Quando a minha mãe faleceu, inevitavelmente, eu acabei por querer criar a instituição. Primeiro, porque era a única maneira, ou achava eu que era a única maneira de poder me agarrar a não perder a minha mãe. E depois, porque não é justo
depois de tantos anos de esforço e de empenho que ela tinha tido comigo, tal como o meu pai, eu deitar por terra os objetivos comuns que nós tínhamos. Só que desta vez, se calhar, em vez de tentar criar um mundo melhor só para a sociedade, o meu objetivo desde que fui pai, logo a seguir à morte da minha mãe, foi me tornar numa aura para o meu filho. E ao fim e ao cabo foi essa a gênese da aura. E acreditarmos criando a aura de cada um, nós se calhar podíamos fazer uma instituição que tentasse melhorar o mundo de todos nós. Porque se não for para isso, para aproveitar o percurso e melhorar o mundo de todos nós, o que é que nós estamos aqui a fazer? A Associação Aura foi criada como um tributo, uma homenagem à Aura. Aura, mulher, mãe, professora. E tendo sido criada como tributo, foi criada com objetivos e fins relacionados com a vida e com a morte da Aura. Portanto, teve objetivos iniciais na área da educação, na área dos percursos curriculares alternativos e na área da saúde para auxiliar pessoas com doença oncológica. Muito rapidamente se percebeu que para aquilo que se pretendia fazer isso era insuficiente ou não era suficientemente alargado, porque havia vontade de intervir em mais áreas do que aquelas que constavam do objeto inicial. Por esse motivo, alargou-se muito rapidamente o objeto para abranger áreas em que agora áreas, aliás, porque se calhar agora a Aura é mais conhecida do que por aqueles que foram os seus objetivos iniciais, como a área da cultura, da música, do desporto, em que há um grande número de voluntários e de pessoas integradas na Aura a prestarem trabalho, a surgirem e a serem conhecidas. A missão atual da associação tem muito a ver com entreajuda, espírito de família, equipa e, sobretudo, deixar um legado para a próxima geração. Esta questão do legado é fundamental e foi-me transmitida na minha família, na família onde eu nasci, desde cedo, e isso também passou para a Associação Aura. Eu não fiz parte desde o início, eu não conhecia a professora Aura, mas parece que conheci, por causa do legado que ela deixou. Todas as pessoas que atualmente vivem e que falavam com ela contam todas as histórias. E é isso que se pretende, ou seja, ela já não está cá, mas o legado dela permanece. A Associação Aura é a família que eu escolhi e que me escolheu, e essa é a nossa missão, é passar para o futuro este espírito de entreajuda. E isto só se faz com uma base muito bem construída, com uma grande equipa de pessoas. A Joana, que é a nossa assistente, é quem me dá o apoio no dia-a-dia para todas as questões administrativas, contabilísticas e jurídicas que nós temos dentro da associação. Porquê? Porque o objetivo é fazer a associação funcionar como um todo. Todas as peças são fundamentais, tal qual num relógio. E parte dessa base sólida é termos um conjunto de pessoas que trata da parte invisível da associação, o que não se vê no documentário, o que não se vê no dia-a-dia, mas que está aqui e estará sempre presente. Portanto, a essência aqui é ajudar-nos, cada um faz a sua parte para deixarmos este legado para o futuro. A busca e o cumprimento dessas missões não só conferem importância às nossas vidas, mas também proporcionam um profundo sentido de propósito, alegria e realização. Pode manifestar-se como a concretização de um objetivo acalentado ou a realização de um sonho antigo, resumindo o que aspiramos a alcançar ao longo da vida. A nossa missão gira em torno da preservação e avanço da nossa cultura artística. Estabelecer conexões com indivíduos e ajudá-los a superar as suas inseguranças e perdas através da arte. A pesquisa das nossas raízes não só fornece um pano de fundo contextual, mas também promove uma ligação profunda com a rica tapeçaria do nosso património cultural. Ao fomentar e desenvolver a cultura artística, não só honramos o nosso passado,
mas também oferecemos uma experiência transformadora que ressoa nos indivíduos a um nível profundo e emocional. É essencial conhecer as nossas origens. Bom, a cultura é a razão da nossa existência e por isso sobrepõe-se a qualquer medida económica que se queira aplicar. Neste caso concreto é importantíssimo que através da cultura nós sejamos capazes de preservar a nossa memória, porque na nossa memória reside a nossa identidade. E isso é que é o que nos diferencia de todos os outros povos e que nos torna mais atrativos sob o ponto de vista da curiosidade de outras origens que, através desses registros que estão na nossa memória, acham fascinante conhecer um pouco melhor a Madeira. Por isso, todo o trabalho que se faz à volta da cultura, no que diz respeito à investigação, no que se diz respeito à recolha, à preservação, à divulgação de práticas, de hábitos, de costumes, de tradições, todo esse trabalho tem uma riqueza extraordinária. E é muito importante ter a noção de que não é o melhor nem o pior que promove maior fascínio, é o diferente. E essa diferença consegue-se através da nossa identidade. É no facto de cada um de nós sermos diferentes uns dos outros que está a riqueza da natureza humana. Isso também acontece com os territórios. E por isso é preciso preservar essa diferença com um grande respeito na autenticidade. O que é verdadeiramente autêntico promove a diferença e promove esse fascínio que eu dizia, que eu referi ainda há pouco. E por isso todo o trabalho que tem vindo a ser feito pela vossa associação, pela Associação Aura, é sem dúvida um contributo extraordinariamente importante para a preservação da nossa identidade, para a afirmação da nossa diferença e, acima de tudo, para dar corpo à importância da cultura. E daí que eu queira também, de uma forma muito simples, mas acima de tudo muito sentida, registrar que é um enorme gosto poder testemunhar o vosso trabalho e poder contar com o vosso trabalho numa missão que nos diz respeito a todos nós, que é a afirmação do interesse pela Madeira, pela diferença que nós promovemos em relação aos outros, que só é possível através da cultura. No contexto do que é a cultura, nós, por exemplo, temos algo que diz muito a muitos, mas que também há muitos mais que não conhecem, que é o que são os cordofones e o seu valor na nossa cultura. Esses cordofones são uma memória viva de importância, de momento histórico e que, num tempo que já foram considerados quase como perdidos, foram resgatados da seguinte forma: foram dados a conhecer, foram mostrados aos estudantes, aos alunos, foram ensinados como construí-los, e ainda há quem os saiba construir, e ainda bem, porque é desses que temos que beber também a forma de como os preservar na sua forma o mais original possível, e depois ensinar, porque ensinar permitiu o quê? Permitiu que nós tenhamos hoje muitos praticantes, muitos executantes e que haja muitas agremiações que são apoiadas pelo privado e pelo público. Seria impossível o setor público apoiar na dimensão que gostava todos, mas com também a parceria dos privados é possível fazer acontecer coisas muito bonitas que mostram não só a excelência do que é a arte de tocar, como também uma arte que é memória de um povo. E acho que isso também é algo que deve motivar os madeirenses a ir ver esses espetáculos, a ir ver, a ir perceber a alegria e o empenho com que aqueles jovens tocam e a forma excelente como o fazem, que implica muitas horas de estudo, de trabalho e de preparação.
E isso também é cultura e é a nossa cultura. A cultura faz parte, é uma parte bastante importante da tradição de um povo, é quase um dos pilares fundamentais e a Madeira não é exceção. Portanto, a nossa tradição e a nossa cultura é riquíssima. Sabemos bem que muitos dos projetos idealizados pelas instituições, inclusive pelos jovens, dependem dos apoios institucionais. É um pouco também a nossa missão contribuir, repito, não só financeiramente, mas também através de outros mecanismos, contribuir para que estes projetos, muitos deles valiosos, quase todos valiosíssimos, tenham a sua execução e, portanto, estas linhas de apoio permitem trabalhar mais atempadamente, com mais tranquilidade e também, de certa forma, contribuir para as várias áreas dos projetos poderem, de certa forma, começar-se a profissionalizar. Não é só os executantes, mas também quem trabalha na área da produção, os próprios construtores. Portanto, há aqui um leque, uma panóplia de atividades e de profissões que também estão englobadas e que incorporam estes projetos e para os quais é importante este apoio. Estamos a contribuir não só para a salvaguarda do nosso património e a divulgação do nosso património, mas também para a vertente de criação, de inovação, de novas linguagens artísticas. E o caso dos cordofones, estamos a falar dos cordofones, é um excelente caso como os cordofones madeirenses têm conseguido fazer este percurso desde o tradicional, a salvaguarda do tradicional, mas hoje em dia, e graças ao trabalho de muitos e agradecendo desde já a esta nova geração de intérpretes que têm conseguido desenvolver este trabalho de inovação sem perder a essência da nossa tradição. Se não conhecermos o nosso passado, nunca seremos capazes de compreender o futuro. O nosso passado define quem somos e proporciona-nos um sentido de identidade e pertença. Em primeiro lugar, viver e crescer no Funchal é viver e crescer perto do paraíso. Uma cidade que tem os seus desafios, mas que tem um património cultural, vivencial, histórico e humano que poucas cidades, mesmo muito desenvolvidas, têm. E dou esta nota, para já em termos históricos, consta que a partir do Funchal é que saíram as missões dos nossos descobrimentos e com toda a logística e coragem foi através do Funchal. Ora, muito foi feito na Madeira ao longo dos séculos, desde a descoberta da manufatura do açúcar, através da cana, e, portanto, fomos propulsores de muitos produtos saídos, de muita imigração. Não existia a fartura como hoje temos, nem o mercado global. Era uma economia de subsistência e isso traz uns desafios muito grandes. Mas isso também mostra que sempre fomos muito resilientes, combativos e persistentes. O que é que nós agora avançamos nos tempos atuais, que se caracterizam por um mercado de profunda globalização, de uma economia e uma concorrência à escala planetária, e o Funchal, mais uma vez, tem de se adaptar e adapta-se. A primeira nota que dou é sempre ser proativo com os 600 anos de história e 200 anos de turismo, ter uma fidelização, uma qualidade muito própria. Temos um longo percurso a percorrer, temos uma cidade segura, com os melhores eventos à escala internacional e, portanto, o Funchal é um orgulho no seu passado, é um orgulho no presente e é um orgulho onde eu gostava muito que os meus filhos e netos tivessem a mesma paixão pelo Funchal que eu tenho. Saber de onde viemos pode ajudar-nos a conectarmos-nos com as nossas raízes culturais, património e tradições.
Também nos pode ajudar a compreender os desafios e lutas das gerações anteriores e a apreciar o progresso que fizemos ao longo do tempo. A relação dos madeirenses com a autonomia e com a democracia cimenta-se na educação e na arte. Elas interpenetram-se. Quanto melhor for a educação e a arte que dela vem acaba por resultar, melhor será a democracia, melhor será a autonomia. Nós precisamos de gente informada, de gente com capacidade crítica, de gente que também é generosa e considera a bondade uma qualidade, poderem reforçar o tecido social da Madeira e do Porto Santo e poder criar uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, mais justa. Os cordofones tradicionais, como o braguinha, o rajão e a viola de arame, são uma parte importante da nossa cultura, identidade e raízes. São um símbolo da música madeirense. Desde o início, um dos pontos fulcrais, um dos objetivos do Xarabanda foi a prática e o ensino dos cordofones tradicionais madeirenses. Por isso, pensar cordofones na nossa região, na Madeira, no Porto Santo, é pensar aquilo que é os instrumentos e a música que nos identifica. A importância dos cordofones na nossa cultura e na nossa música, eu acho que ela é muito, mas mesmo, muito grande. É isso que nos faz ser madeirenses e portugueses, que é ter algo autóctone que nos identifica e que nos dizem aquele cavaquinho é do norte de Portugal. Olha a guitarra portuguesa, toda a gente sabe que é Portugal. Olha a viola de arame, o rajão, o braguinha são da Madeira. E aquilo que tem sido feito nestes últimos anos, nomeadamente de gravar, editar e difundir, colocar na internet, colocar em... Hoje em dia já quase nem se grava um CD, grava-se uma pena ou mete-se na internet e cria-se um QR Code onde as pessoas podem o ver, registarmos a biografia daqueles que são os atuais tocadores de cordofones e sabendo de alguns também que já tocaram, também metê-la nesse registro, nessa catalogação, digamos assim, dos tocadores e dos instrumentos, também dos construtores. Portanto, tudo isso que tem sido feito e todas as equipas que se têm juntado a este trabalho, nomeadamente a parte do registro áudio, a parte do registro audiovisual, como estamos aqui a assistir, e a parte das pessoas que estão por fora, amantes destas causas, com associações e que se chegam à frente e que querem deixar um registro. Portanto, tudo isso não é só a performance, não é só o ensino, não são só as edições de livros e de cadernos de repertório, mas é também tudo isto que tem sido feito, que nos faz, eventualmente, chegar ali à beira-mar e continuar. Acredita-se que tenham surgido no início do século XIX e eram tocados por agricultores e pescadores nas horas de lazer. Queria agradecer a Luís França de ter convidado para falarmos sobre a importância dos cordofones, instrumentos tradicionais madeirenses na igreja, nas festas religiosas, nos arraiais, missas do parto. É importante e tem a sua importância porque eles estiveram sempre presentes na vida do povo madeirense e também na participação na igreja. Claro que na liturgia diretamente o instrumento rei para o acompanhamento do canto sacro é o órgão, o harmónio, mas os instrumentos tradicionais, o braguinha, viola de arame, o rajão, também entravam, mas propriamente nas romagens, na noite de Natal, em que os colegas padres de então, muitas décadas, convidavam os músicos para participarem nestas romagens. Qual era o sítio que não queria participar nestas romagens da noite de Natal? Faz parte da vivência de um povo, a fé também ligada à vivência do dia a dia, porque existem relatos que eram todos que participavam, os pescadores, os agricultores, cantavam, dançavam, até nas colheitas. Sabemos que todos estes instrumentos entravam porque eram os que tinham, era o que usavam, era o que sabiam e aprendiam
a tocar e que manifestava também a alegria do nosso povo madeirense. Por isso a importância que tem estes instrumentos para a liturgia é principalmente na participação, entravam para as romagens e depois, posteriormente, nos adros das igrejas, com os grupos folclóricos, estão sempre presentes e de vez em quando ouvíamos também os grupos folclóricos, grupos que surgiam, amigos dos sítios, em que de vez em quando ouvíamos gargalhadas aqui e acolá, era derivado as letras destes despiques que usavam, lá estavam estes instrumentos. Com o tempo, tornaram-se populares noutras regiões de Portugal e acabaram por se espalhar e conquistar outros continentes, mostrando como a música pode ligar pessoas e culturas. Nós tivemos imigração para o Havaí em dois momentos diferenciados. O primeiro foi quando da contratação por parte do rei do Havaí, que veio à região contratar agricultores já experientes na cultura da cana-de-açúcar. A segunda foi com o Robert Kelly, um pastor que conseguiu granjear aqui bastantes apoios na Ilha da Madeira e, portanto, que teve problemas com as autoridades civis e eclesiásticas católicas e teve que sair da Madeira, atravessou todos os Estados Unidos e depois chegou ao Havaí e neste momento nós temos de facto uma comunidade antiga, muito antiga. O Havaí tem uma marca cultural bastante acentuada que nasceu aqui na Madeira. É de facto uma comunidade que mantém traços, que mantém ligações muito próximas à região autónoma da Madeira. Uma das heranças que receberam foi de facto os instrumentos musicais que foram a bordo dos navios que foram para o Havaí. Eu acho que o que garante as nossas comunidades além de fronteiras, o que garante que nós tenhamos e que tenhamos orgulhosamente mais de cerca de 1 milhão de pessoas fora da Madeira a celebrar a madeirensidade, o que garante de facto a perpetuação destas comunidades é a nossa cultura e muito concretamente também a nossa música. A construção de cordofones tradicionais como o Braguinha exige um conhecimento técnico ancestral que é transmitido de geração em geração. Os artesãos que constroem estes instrumentos aperfeiçoaram o seu ofício ao longo de muitos anos, aprendendo com os mais velhos e aperfeiçoando as suas técnicas através de tentativa e erro. O artesanato da Madeira remonta a períodos em que, pelo facto de vir tudo de fora, o madeirense ter tido a necessidade de criar as suas peças, quer utensílios, quer depois também utensílios e peças de lazer. E obviamente que o artesanato é a força da identidade de um povo. Nós não podemos dissociar um povo sem a sua história, sem a sua memória. E essa memória muitas vezes são as peças de artesanato que foram sendo criadas e que foram sendo
exclusivas ou de uma zona ou sobretudo de um povo. Naturalmente que existem peças do nosso imaginário do artesanato que são fundamentais manter, e é fundamental também que haja, neste caso o Instituto tem essa responsabilidade de garantir que todas essas peças e todo esse espólio do artesanato seja mantido e garantido. É fundamental trazer novos executantes para estas atividades, para que elas possam se perpetuar no tempo e todas as gerações vindouras possam saber um pouco da história. E naturalmente que cabe ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira perpetuar exatamente essa memória ao longo dos anos. E para tal, desde 2018, 17, o Instituto criou não só o Estatuto do Artesão, que permite que esse artesão seja reconhecido relativamente aos demais artesãos, e nesse reconhecimento existe já um compromisso do próprio relativamente ao objeto, ou à arte que produz e desenvolve, garantindo que essa arte se perpetue, mas por outro lado, ele encontra neste espaço onde estamos o sítio para poder comercializar as suas peças também. Na Madeira, fruto de uma terra com uma forte componente turística, existem diversas lojas de souvenirs, mas lojas de artesanato tradicional, de artesanato reconhecido por uma instituição como o Instituto, só existe uma. Eu costumo dizer, na brincadeira, que esta loja é a meca do artesanato madeirense, porque não só neste espaço desenvolvemos atividades, nomeadamente workshops e oficinas de artesanato, como também temos a zona de loja, mas também temos uma zona expositiva, onde aí vamos mostrando, enfim, diversas atividades de artesãos e que os turistas e quem nos visita podem encontrar e podem saber mais sobre isso. E é por isso um testemunho bastante importante que é aqui criado e é aqui dinamizado e que se pretende que se mantenha. O conhecimento e a habilidade necessários são frequentemente transmitidos dentro das famílias ou entre mestre e aprendiz. Este conhecimento é muitas vezes transmitido através da tradição oral, com o mestre artesão ensinando o aprendiz através da observação e da prática. Desta forma, os conhecimentos e técnicas de construção tradicional dos cordofones foram preservados ao longo do tempo, garantindo que as gerações futuras possam continuar a desfrutar destes instrumentos belos e únicos. A transmissão deste conhecimento técnico é fundamental para preservar a nossa herança cultural e garantir que os cordofones tradicionais continuem a ser construídos e tocados pelas gerações vindouras. Nós entendemos que o ensino da música, como qualquer outra arte, é fundamental no desenvolvimento do ser humano. Por isso é que a música e o ensino das artes é um dos pilares do sistema educativo regional, precisamente com esse princípio, o de desenvolvermos um conjunto de competências artísticas, competências estéticas nos nossos alunos, nos nossos jovens, mas acima de tudo também proporcionando-lhes as condições para desenvolver os seus talentos. Em 1980, tinha eu apenas 25 anos, já era professor no conservatório e surgiu a ideia de levar a todas as crianças da Madeira e do Porto Santo a formação através da música, portanto, a educação musical. Eu descobri através de alunos meus daqui do conservatório que estavam ligados àquilo que é hoje o charabanda, mas na altura se chamavam os algozes. Eles começaram a dizer-me que realmente os instrumentos tradicionais da Madeira praticamente estavam a desaparecer da Madeira, porque só as pessoas mais idosas nas zonas rurais ainda tocavam, mas com instrumentos sem grande qualidade acústica, ainda com aquelas cravelhas de madeira que eram muito difíceis de afinação e que estava a desaparecer e que aqueles instrumentos em breve iriam desaparecer do mapa. E eu lembrei-me, então porque é que nós não introduzimos estes instrumentos nas escolas? Mas aí havia um problema. Os professores que estavam a ensinar música nas escolas não sabiam tocar aqueles instrumentos. Mas não há nada que não se resolva. Então vamos dar formação a esses professores.
E depois os outros que também não tocavam violão começaram a aprender. Abrimos em várias escolas o ensino dos cordofones tradicionais madeirenses. E tinha professores, vou dar o exemplo, por exemplo, do professor Virgílio Caldeira, que me acompanha desde essa altura, que no porta-bagagens do seu carro levava caixas com os instrumentos todos e corria toda a costa, desde o Porto da Cruz, a Machico, o Caniço e a Camacha, e ensinar para aquele lado. Depois o professor Lhutário ia ensinar para o lado da Ribeira Brava, levavam os instrumentos dentro dos carros e lá ensinava. Foi uma luta. Depois tivemos que comprar instrumentos, compramos instrumentos, equipamos as escolas com instrumentos. Depois os pais também começaram a adquirir para aqueles alunos que já iam ficando mais avançados também a comprar o seu próprio instrumento. E o projeto começou assim, até o dia de hoje. Em junho de 1987, já há muitos anos, o professor Carlos Gonçalves falou comigo. E a ideia era criar uma classe de instrumentos populares e tradicionais madeirenses, em que incluía o Braguinha e o Rajão. Aceitei para iniciar o ano letivo iniciava-se no dia 1 de outubro, mas não havia instrumentos, quer dizer, era preciso construir os instrumentos. E então foi feita uma encomenda ao mestre Carlos Jorge Pereira Rodrigues para, em menos de 2 meses, construir de forma manual, porque ele não tinha equipamentos, não tinha máquinas, de forma manual, braguinhas e rajões, num total de 25 instrumentos. As escolas envolvidas aqui no centro vinham ao Gabinete de Apoio à Expressão Musical e Dramática, que estava na Rua do Castanheiro, e depois eu com o meu carro fazia os arredores. São Gonçalo, Monte, São Martinho, Santa Amaro, São Roque, apoiando as escolas. Os miúdos não tinham instrumento, portanto, este pequeno instrumento nós dávamos ao miúdo, ao cuidado dos pais também, para não o estragar e etc. E fomos constituindo um pequeno grupo e apresentámos, fizemos uma primeira apresentação, creio que foi em maio de 88, no terceiro encontro de tunas madeirenses, predominantemente os bandolãs, no engenho do Porto da Cruz, e como tinha rajões e braguinhas, um som, uma tessitura muito alta, muito aguda, precisava de um instrumento base, um baixo. E na noite de madeirense eu tocava com o Luís Nunes e pedi ao Luís Nunes para vir tocar um baixo acústico connosco, o que deu um corpo à nossa pequena orquestra e foi de facto um grande sucesso. Sobretudo foi um convite do meu grande amigo Vítor Sardinha, que na altura lecionava os instrumentos tradicionais e os cordofones, mas que precisava de alguém para fazer uma parte que era importante, que era a parte do baixo, mas que era um instrumento um bocadinho grande para qualquer um dos miúdos dos alunos. E eu então já tocava com o Vítor em alguns hotéis e ele pediu-me o apoio e foi com um grande prazer, com grande honra que eu acompanhei, principalmente o trabalho que ele fazia com aqueles miúdos e que funcionava muito bem. E com o sentido e os conhecimentos teóricos que o Vítor tinha, nós conseguimos pôr aqueles miúdos a tocar tão bem e aquilo soava tão bem e tínhamos os naipes todos ali, tínhamos os rajões, os braguinhos, as violas de arame, tínhamos uma viola e tínhamos um contrabaixo. E aquilo fazíamos as músicas tradicionais madeirenses, que era sobretudo isso que era importante fazer-se. E ficava tudo, ficou tudo muito bem encaixadinho, tudo muito bem arranjadinho e aquilo soava tudo muito bem. Foi um prazer muito grande e só devo agradecer isso ao Vítor e sobretudo agradecer também ao professor Carlos Gonçalves, que foi pioneiro e teve a visão de conseguir coordenar e conjugar todos estes elementos que foi o embrião, digamos que de todos os músicos tradicionais nos cordofones que até hoje em dia já vão existindo. Foi sobretudo, deve-se a ele, o empenho e a capacidade de mobilizar
todas aquelas crianças e os professores para conseguirem fazer este trabalho que hoje em dia dá os seus frutos devido a todo esse trabalho e a mérito dele. Nos anos 90, 92, já neste edifício, então chamado Gabinete Coordenador de Educação Artística, eu dava aulas de guitarra clássica e o Ricardo da Grela, um grande músico já falecido, um grande amigo, é que era o responsável pelos cordofones. E, portanto, nesta mesma sala, este era o nosso palco, fazíamos audições ao sábado e os meus alunos de guitarra clássica e os deles de cordofones, os mais avançados, faziam algumas músicas, algumas peças fora do contexto da música popular e tradicional, quer dizer, o que já apontava no futuro se podia juntar as guitarras clássicas e o Braguinha e Rajão. A outra passagem pelo Conservatório a este nível foi de facto o convite do maestro Rui Macena e da então diretora engenheira Inês Costa Neves para, em 2008, iniciar no Conservatório o curso dos instrumentos que eu abracei e tenho tocado e tenho gravado discos, o Rajão e a viola de arame. No Conservatório, de 2008 a 2013, a classe do Rajão e da viola de arame foi um marco importante na própria escola. Foi a primeira vez que a escola Conservatório, recebeu estes instrumentos ligados à tradição musical madeirense. E nós fizemos muitas audições, noutros contextos, trazendo temáticas ligadas à própria escola, música erudita, do século XVII, XVIII, XIX, repertório do cancioneiro americano, já próximo do jazz, anos 20, 30 e 40. Nesse processo, contei sempre com os melhores alunos que eu tinha. Estou a lembrar do Guilherme Órfão, o Pedro Gonçalves, o Vítor Filipe, o Roberto Muniz, quer dizer, eram os melhores tocadores que lá estavam e puderam mostrar ao Conservatório, porque as audições eram abertas também às outras classes, quer dizer, tínhamos pessoas de violino, violoncelo, flauta, oboé, a assistir às nossas audições e curiosos, porque pensavam alguns deles que os nossos instrumentos faziam apenas música tradicional madeirense. E, portanto, a ideia que eu tive de base foi apresentar os instrumentos num contexto que era o contexto deles, da casa, da música erudita. E porque também havia já lá o curso de jazz, contei muitas vezes com os professores ligados ao jazz, um deles, o Barnet, o Jorge Barnet, em que nós trazíamos o professor para tocar connosco e, portanto, solidificar a nossa classe de Rajão e viola de arame num conservatório de música erudita enquanto instrumento também deles. Portanto, isso foi uma maneira de integrar os nossos instrumentos naquele contexto. O meu ingresso aqui no Conservatório como docente vem na sequência de um trabalho que eu desenvolvi primeiro no antigo Gabinete Coordenador de Educação Artística, depois fui para trabalhar para as escolas, para o ensino genérico, e depois estive aqui a estudar, ao longo desse tempo também, enquanto estive no ensino genérico, estive aqui a estudar no Conservatório com o Vítor Sardinha. Quando vim eu para a reunião para me explicar qual era o projeto que tinham para mim, é claro que eu tinha que aceitar, porque isto foi um projeto quase desde que comecei a ser professor de cordofones e que via esta situação dos cordofones como eram tratados, e eu achava que havia ali um potencial de que podiam ser instrumentos ensinados aqui dentro desta casa. Desde 2013, desde que entrei aqui até a pandemia, foi uma luta constante, foi a construção do programa, que o aluno, quando saísse daqui, tinha que tocar Braguinha, Rajão e viola de arame. Porque até então, até eu entrar, só havia viola de arame e rajão. Peguei nos outros programas dos outros instrumentos, fui vendo o que era preciso, buscar o repertório que nós tínhamos, o tradicional, sem nunca dissociar o repertório tradicional. Quem diz o repertório diz também as técnicas do ensino do repertório tradicional. Então, fui olhar para isso, ver essas partes, basear-se também no repertório erudito que havia,
E como não tínhamos também assim muito repertório, principalmente para rajão e viola de arame, tínhamos mais para braguinha, machete, mas para rajão e viola de arame não tínhamos tanto, foi adaptando, foi tentando passar aquelas composições de alguns compositores madeirenses que tinham feito, não muito, mas tinham alguma coisa feita, foi pegar nesse repertório e adaptar. Atenção aqui dentro é sermos um instrumento digno, valorizar o nosso instrumento a nível de práticas atuais e práticas futuras e sem nunca esquecer a parte histórica, sem nunca esquecer o passado. Portanto, acho que o caminho que foi encontrado que foi este, com o apoio da direção, com o apoio de uma pessoa que foi o Francisco Loreto, que na altura de vez em quando liderava a orquestra também, como ainda faz hoje em dia, e foi uma espécie de diretor pedagógico cá dentro. A orgânica na altura era outra, e o Francisco, sendo uma pessoa de cada madeira, sendo uma pessoa que lutou pela música erudita e que faz o trabalho que tem feito, um compositor e maestro bastante, e intérprete também, e professor, essas coisas todas na sua área, um excelente trabalho, quis sempre defender os cordofones. Lembro-me que ele apoiou o máximo e era um interlocutor entre aquele trabalho que eu fazia de construção dos programas e a direção, e sempre apoiar, ajudando. Portanto, isso foi uma pedra importante neste caminho. Quando chegamos ao fim da pandemia, que houve mais tempo, houve também umas orgânicas diferentes e com a autonomia das escolas, criou-se, encontrou-se uma portaria que dizia que a autonomia das escolas podia criar um curso ou algo que fosse plausível existir nessa região, nessa zona onde a escola estivesse inserida, e foi o caso aqui da Madeira. Como a Madeira tinha os cordofones e era plausível que isso acontecesse, o próprio Governo Regional, e através do Conservatório, criou-se uma portaria que abria esta opção de ter um curso de cordofones madeirenses, que depois também foi aceito pela ANCAP, que é a Associação Nacional de Qualificação para o Ensino Profissional, e quando se fez tudo de uma vez. Por sua vez, os músicos que tocam estes cordofones aprendem frequentemente com os músicos mais velhos que dominam estes instrumentos e, por sua vez, transmitem os seus conhecimentos à próxima geração de músicos. Hoje, através da troca intergeracional de conhecimentos e experiências, um sonho tornou-se realidade. A necessidade de construir uma versão elétrica dos instrumentos tradicionais madeirenses surge quando comecei a tocar com os Imperium. Tocava com o braguinho acústico, era super complicado tocar com uma bateria, com distorção, havia ruído a entrar, a fazer feedback.
E então disse a necessidade de arranjar alguma solução prática para resolver esse problema. No fundo, eu não queria perder a identidade que me foi passada do ato de tocar braguinha e viola de arame, em vez de estar a aprender uma guitarra elétrica para poder fazer exatamente o que as guitarras fazem. Tivemos que criar os instrumentos elétricos para tal, de forma a que eu pudesse tocar braguinha e viola de arame, sem ter que largá-los. Ao desenvolver estes instrumentos, é possível utilizar as pedaleiras com eles, da mesma forma que é utilizado com as guitarras elétricas, sem perder a identidade da região. O que me motivou a criar os instrumentos tradicionais madeirenses na sua versão elétrica foi realmente o Vitor. Porque, acima de tudo, a motivação de ter um instrumento com poucos ruídos, sem as problemáticas que os semiacústicos dão, de feedbacks, de muita reverbação, de não haver compatibilidade com as pedaleiras, isso eram os problemas que o Vitor apontava. E depois, muito sinceramente, era o interesse dele nos estágios. Portanto, o braguinho elétrico é uma consequência da tentativa de motivação de estágio do Vitor. Na componente técnica, o que me motivou bastante foi fazer algo que nunca tinha sido feito com um instrumento tradicional. Criar uma versão elétrica compatível com pedaleiras, compatível com tudo o que se consegue à semelhança da guitarra, e depois passá-lo para todos os instrumentos tradicionais elétricos, visto que não havia. Uma nova visão destes instrumentos tradicionais, os nossos cordofones tradicionais madeirenses e elétricos, as raízes de um novo começo. Foi em 2015 que tivemos o privilégio de gravar aqui neste estúdio o primeiro braguinho elétrico, no álbum dos Imperium. Foi um desafio lançado aqui por um amigo Luís França, que recebemos de bom agrado. Como sabem, nós vivemos para a música, este é um sítio de música aqui, e todos os desafios são bem aceitos. Claro que gravar um braguinho elétrico impõe outras características de estúdio, quer dizer, a captação é completamente diferente, temos que adaptar o tipo de sinal que se recebe, não é um sinal acústico, é um sinal elétrico, mas uma sonoridade é muito parecida com a sonoridade acústica e claro que é um desafio, mas é um desafio interessante e o resultado está à vista. Se ouvirmos o CD, muito daquele trabalho que aparece ali foi gravado com braguinhos elétricos e isso mostra a diferença também. Gravar um elétrico é totalmente diferente de gravar um acústico. Um braguinho acústico hoje em dia também, com as novas condições, com a nova tecnologia, o pessoal de uma maneira geral põe os pick-ups nos braguinhos acústicos e nós fazemos uma simbiose, quer dizer, misturamos o som acústico com o som elétrico. A braguinha elétrica é totalmente diferente, só precisamos gravar a parte elétrica, tratá-la muito bem com um pré-amplificador e gravar aqui no computador ou no disco rígido. É isso que faço. Não há segredos. Não há segredos. Há sempre segredos, mas ainda vou dizer os segredos todos, senão fico desempregado. Super importante gravar aqui. Sabem que eu sou valioso com o meu estúdio, adoro gravar as coisas aqui. E obrigado, Luís, e obrigado, Aura, Associação Aura, por escolherem este estúdio para gravar o primeiro braguinho elétrico na Madeira. Vai ficar na história. Até à próxima! O primeiro momento em que eu ouvi a sonoridade do braguinha em cima do palco do Baltasar Dias foi realmente um momento mágico. Este desafio que me foi lançado pelo Luís foi realmente algo que me permitiu trazer ao palco do Baltasar Dias, que é o palco da Madeira, toda a sonoridade dos cordofones madeirenses e na qual está o nosso tão querido braguinha. O braguinha deve ser algo acarinhado por todos os madeirenses
Um dos meus sonhos era que cada jovem pudesse ter um braguinha, assim da mesma forma que tem um tablet, pudesse ter um braguinha, para que pudesse partilhar estas sonoridades que são tão nossas, tudo o que tem a ver connosco, com a nossa identidade cultural. O que é ser realmente madeirense? Quando ouvi esta sonoridade em cima do palco, este braguinho elétrico, foi realmente algo mágico, porque podemos ter o que é antigo, o que é tradição e o que é inovação. E isso permite chegar a outros públicos, chegar a públicos que usualmente ouvem realmente o braguinha numa caixa sonora, madeira, e de repente têm este som amplificado. Acho que é todo um potencial de futuro e que eu acredito que cada vez mais a tradição e a inovação podem perfeitamente estar juntas e caminharmos para um futuro onde tudo o que é nosso, tudo o que é identitário da nossa cultura poderá cada vez mais ser divulgado e acarinhado. É para aí que nós caminhamos todos os dias nesta casa. Juntos, com um novo som, conhecimentos novos e antigos fundem-se, criando novas fronteiras e ultrapassando as barreiras tradicionais. Um esforço para alcançar a inovação, um impulso determinado e focado para desenvolver novas ideias. Investindo recursos em pesquisa e desenvolvimento, assumindo riscos ousados na busca por inovações. Em relação aos cordofones madeirenses elétricos, eu acho que tem várias vantagens. A primeira é que as guitarras elétricas, há vários modelos, cada um tem um timbre realmente diferente, mas acabam por ter sempre uma dimensão parecida, o que faz com que a variação seja, sei lá, de 0 a 10, por exemplo. Os cordofones madeirenses, também devido à sua dimensão e à sua estrutura e ao seu formato que faz lembrar o original, dá uma quantidade de timbres completamente diferentes já de origem, o que faz com que qualquer pós-produção que se faça a seguir, as distorções, etc., mesmo usando igual, o resultado seja totalmente diferente. As possibilidades são infinitas, porque há uma infinita combinação
de sons, como por exemplo, pode-se fazer um delay, um reverb com delay, aqueles tem distorção com muito reverb, há umas distorções que abafam o ataque, ou até usando um pedal de volume, podemos fazer quase que se fosse um pad, que é ótimo para quê? Desde a música metal, como a Imperium faz, para a música rock, o pop também, e desde isso até, a meu ver, até música de ambiente, new age, música também de cinema e de videojogos, de bandas sonoras, dá para tudo, porque usamos isso tudo hoje em dia com guitarras elétricas, e isto são mais elementos que se juntam ao arsenal de possibilidades sonoras. No caso específico da Imperium, que era algo mais metal, o que a viola, principalmente, a meu ver, principalmente a viola de arame elétrica, combinou-se de forma espetacular com a guitarra, porque a guitarra elétrica tinha um som mais na região médio-grave, apesar de ter distorção, etc. E a viola de arame elétrica dava aquele som médio-agudo, ou seja, fazia com que as guitarras soassem muito mais amplas e com som mais cheio do que se fossem só duas guitarras elétricas. Acho que pode haver uma situação muito gira, que é pôr em double tracking, de um lado direito uma guitarra elétrica e do lado esquerdo a viola de arame, em vez de ser o comum, que é ser guitarra e viola de arame. Acho que dá um sabor fantástico, e que nós aproveitamos na Imperium para fazer isso. Um apelo à ação para nos unir em torno de um objetivo comum. Bom, falar dos cordofones é falar de uma rica tradição madeirense, uma tradição muito ligada sobretudo à nossa cultura popular. Falamos do rajão, do braguinha, falamos da viola de arame, são instrumentos que praticamente todos os madeirenses conhecem, que apreciam e que também procuram preservar. De resto, isso é um trabalho que tem sido feito por várias entidades, por vários grupos, até nas escolas. E aqui, no que diz respeito à RTP Madeira, nós temos tido a preocupação de acompanhar tudo isso, ou seja, dar palco a tudo o que são artistas que estão relacionados com os cordofones, dar voz também e espalhar um pouco aquilo que é esta tradição da Madeira, a importância e a relevância que os cordofones têm. Nós, na RTP Madeira, nos diversos programas, nos de entretenimento, por exemplo, onde temos trazido vários grupos que se dedicam quase e que trabalham exclusivamente com os cordofones, e também noutros programas aqui, nomeadamente na área da informação, temos também divulgado, por exemplo, aqueles que vão preservando, aqueles artistas e construtores, sobretudo destes instrumentos, que em certa forma, em algum momento quase que estiveram em vias de extinção, precisamente pela falta de construtores, e nós assistimos agora a isso, que há também alguns jovens que se dedicam à construção, e nós, RTP Madeira, temos procurado também dar palco a essa gente, mostrar o trabalho que está a ser feito, a importância de preservar os cordofones, esta rica tradição da Madeira. É caso para vos dizer que estaremos ligados novamente consigo aqui na Antena 1 e na RTP. É de extrema importância a captação e o trabalho de sonoplastia e de gravação de todos os instrumentos, e principalmente a eterna procura que os técnicos têm em gravá-lo o mais fiel possível. Isto porque, sem dúvida, que nós vamos ter que passar isto para as gerações futuras, e é importante que se exemplifique e que se mostre o que realmente se fazia e com a qualidade que se fazia, e, essencialmente, mostrar a qualidade dos instrumentos e a qualidade do som. Não é possível deixar, penso eu, na minha opinião, deixar coisas para as gerações vindouras que não estejam bem feitas, que as pessoas não se orgulhem do que estão a ouvir e ouvir, que, sobretudo, que as pessoas não identifiquem a sonoridade daqueles instrumentos, até porque os instrumentos vão sofrer alterações durante o futuro, e é bom que se mostre
como é que eles realmente soaram, ou como é que realmente era o som próprio daqueles instrumentos na época em que estamos a gravar. E isso é extremamente importante, a qualidade do som, para mostrar às pessoas o que é que se faz e o que é que se fazia e o que é que fica. A nossa primeira preocupação foi fazer um registro com o máximo de qualidade possível até à altura. Isto é, queríamos que este registro feito nos dias de hoje fosse algo que, sendo visto daqui a uns bons anos, dignificasse este momento, o momento que vivemos. Houve a preocupação de fazer um registro com inúmeras câmaras para que proporcionasse uma realização dinâmica, interessante, para não se transformar num momento aborrecido. Tivemos gravações com cerca de 10, 12 câmaras. Portanto, tínhamos à nossa disposição muitos tipos de planos, muito diversificados, que enriquecem qualquer produção audiovisual. A preocupação também de construir um cordofone com a parte de trás aberta, que serviria apenas para gravação, proporcionando uma visão completamente diferente do que aquilo que se vê habitualmente. Portanto, a câmara entrava dentro do cordofone e conseguíamos ver os dedos, as cordas a vibrar, e isso proporciona realmente uma imagem muito interessante, muito apelativa e que quebra um bocadinho alguma monotonia. Trabalho com a Associação Aura desde o início, conheço o Luís França também desde essa altura, sei do entusiasmo que o Luís coloca nos seus projetos, identifico-me com esse cuidado, identifico-me com essa preocupação também, e aquilo que quisemos fazer ao longo destes anos foi honrar esse trabalho da melhor maneira que podíamos. Esta sala representa tantos outros espaços onde a alquimia da aprendizagem se concretiza. Parte-se de uma matéria-prima em bruto e, com paciência, dedicação e saber, ela é moldada, lapidada e polida, até revelar o brilho do diamante. Assim se constrói o percurso de cada aluno, de cada aprendiz, lado a lado com o seu mestre, crescendo, amadurecendo, tornando-se não apenas mais preparado e completo, mas também mais humano, uma pessoa melhor. E quando o propósito é contribuir para um mundo melhor, o trabalho nunca termina. Ele atravessa gerações, multiplica-se em gestos e em exemplos. A minha mãe viveu intensamente essa missão, no olhar atento aos seus alunos, no amor à sua família, na amizade sincera até para com aqueles que mal conhecia. Hoje, a instituição que perpetua o seu nome prossegue esse legado, com o mesmo empenho, a mesma dedicação e o mesmo propósito. Essa é a nossa essência, o nosso lema: nunca cruzar os braços, nunca aceitar o fim de um ciclo. Este comentário, igualmente, não se encerra em si mesmo. Antes abre caminho à continuidade e permitirá preservar a nossa memória coletiva, as nossas origens, o percurso trilhado e o legado que desejamos transmitir às gerações vindouras, para que também elas possam criar mais e melhor. Os cordofones evoluem e, como sempre, continuam a viajar. Na cultura, como na vida, o mundo melhora a cada dia, a cada pessoa. A aura cumpre-se. É como dizia a nossa colega, a professora Aura. E como nós, Aura, continuamos a afirmar com convicção: quanto onde nós cá estiver, a nossa essência prevalece.